citar todas, depois vamos falar um pouquinho no que cada uma dessas afetam, né, o nosso estar bem. Então, pratique mais atividades físicas, dessa eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mantenha uma alimentação saudável. Reforce hábitos que tragam satisfação ou tente encontrar alguma outra atividade que você gosta. Quer dizer, eu fiquei desde março até agora sem jogar vôlei. Essa é uma atividade que eu amo de paixão. O que eu fiz para substituir isso? Será que eu fiz? Não fiz? Tá? Procure descansar e relaxar. Assista um programa de televisão ou um filme que você gosta. Mantenha contato com pessoas próximas e queridas, mesmo que online. Leia um bom livro ou ouça uma boa música. Se tiver interesse, procure por cursos online. Vamos começar por aqui em cima? Já deu para a gente pensar quais dessas coisas eu tenho feito? Cada um de nós tem feito? Tá? Vamos começar por onde? Pode ser, pratique atividade física? Por que é importante praticar uma atividade física, gente? Aqui eu acho que tem várias questões importantes aqui, muitas questões importantes, né? Uma delas, essa é fundamental, porque a atividade física, ela produz neurotransmissores que nos dão sensação de prazer, de bem-estar, né? Principalmente serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que realmente, quando embebedam o nosso cérebro, eles nos trazem muita satisfação, muito prazer, mesmo que na hora da atividade eu tenha desconforto. Então, essa é uma questão fisiológica, isso está comprovado, é muito tranquilo. Ah, mas não dá para ir na academia. Academia é risco, é verdade, né? Mas eu posso criar o hábito de fazer na minha casa, tá? Mas aí eu tenho que vencer um monte de coisas que são minhas, né? Porque não é convidativo sair correndo no pátio. E nem ficar fazendo alongamento, como eu tive que fazer, eu tive que incorporar isso na minha prática, alongamentos de cervical, porque a questão da atividade física é para essas duas coisas, principalmente, para a questão do bem-estar, e aí vem a questão circulatória, claro, tem todos os benefícios que a Isabel pode me ajudar até a elencar, mas tem uma questão também que as longas horas de computador da gente, todo dia, pessoal, elas acabaram afetando demais, especialmente duas regiões nossas, né, que é a lombar e a cervical. Então, se nós não fizermos atividades, a nossa musculatura ela não vai aguentar. Simples assim. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer um alongamento, né, com espaguete. Comprei um espaguete esse de natação e passei a fazer todas as manhãs, porque eu percebi que a minha cervical não aguentaria 6, 7 meses dessa atividade. Então, levanto 6h30, às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, e a primeira coisa que eu faço é alongar minha cervical. E isso deveria ser feito muitas vezes ao longo do dia, né? Então, veja que são coisas que estão ao nosso alcance, né? Faz muita falta, Elisa, eu não tenho dúvida, tá? E a lombar, claro, a lombar é um pouco mais difícil, né? Mas a gente pode incorporar alguns alongamentos, né, que possamos fazer sozinhos, sem alguém nos orientando, para aliviar isso, porque o bem-estar físico, gente, ele é fundamental, né? E a questão da alimentação, procura descansar e relaxar. Gente, nós ficamos tantas horas, às vezes, no computador, não sei se vocês percebem, isso acontece comigo. Eu vou dormir, mas meu cérebro está muito ativo, né? Então, fazer uma respiração, né? Quem sabe praticar yoga, fazer um relaxamento, usar técnicas respiratórias antes de ir para a cama é muito bom para a gente começar também a apagar o cérebro, porque ele realmente fica a milhão, né? E é assim mesmo. E eu não sei vocês, mas eu, se for olhar, eu tenho todo dia muita oferta de atividades online. E aí a gente, quando a gente se dá conta, a gente ficou 14 horas no computador, né? Eu tive a louca impressão, quando começou a pandemia, eu disse, nossa, eu vou poupar 10 horas por semana de ida a Caxias, porque eu levo uma hora para ir, uma hora para voltar, né? 5 dias por semana, se 10 horas vai ser uma maravilha. Gente, eu não sei onde é que foram essas horas, porque eu não fazia atividade física, não jogava mais vôlei e não saía da frente do computador, se alguma coisa está errada nessa questão. Claro que tudo isso é porque a gente demora bastante também para se ajustar e depois nós temos que começar a criar
os espaços que sejam nossos, né? Eu estou falando demais, eu vou deixar a Silvana falar, depois eu falo da alimentação. Não, eu acho que isso que a Nilva está colocando ali, o quanto que é importante a gente se tirar o tempo também agora para essas coisas, né? Aconteceu a mesma coisa comigo. Nós saíamos de casa, eu e a Nilva, 7h10 por aí, para ir para Caxias, né? Chegava lá 8 horas, começava a trabalhar. Hoje, às 7h30, eu estou começando a trabalhar em casa. Então, ainda aquela hora ali que eu perdi, né, a gente utiliza. Agora estou me dando conta disso. Esses dias o meu filho mais novo me disse, mãe, faz esteira a hora que tu jogava vôlei. A hora que eu jogava vôlei, eu estou atendendo uma mestranda, né? E, quer dizer, são coisas que a gente não se cuida. Então, acho que essa é uma questão bem importante, tem a autodisciplina, gente, nós precisamos disso, e às vezes precisa alguém de fora nos dizer o que tu está fazendo, dá uma olhadinha, né? Então, essas questões que a Nilva coloca da atividade física, do alongamento, tudo isso vai servir tanto para o físico, como também para as questões emocionais, para a gente se sentir melhor mentalmente também. Porque se fala muito nessa questão, né, dos professores que estão adoecidos, realmente a gente está adoecido, nós temos muito trabalho, mas nós temos coisas também que a gente precisa se dar conta como professores também, que a gente também precisa aprender. E talvez essa questão os cuidados, o autocuidado, seja uma das aprendizagens mais importantes nesse momento que a gente precisa desenvolver. A Nilva está controlando ali o infográfico, mas eu queria mostrar, ali tem uma questão da música também, né? Ouvir uma boa música. E a gente foi presenteado nesse período com a nossa orquestra, que infelizmente não está mais com a gente como era, né? Até tem nesse infográfico, tem o link aí, se a gente acessar esse link, vai dar uma música da orquestra. O quanto faz bem ouvir música, né? Também, nesse tempo, parar um pouquinho, ouvir uma boa música. Enquanto a gente ouve música, a gente não fica pensando, nem em coisas ruins, enfim, nem trabalho, a gente tem que se dar esse tempo, né? Nós precisamos desse tempo. Isso eu tenho feito bastante, tá? Tenho ouvido muita música, tenho assistido muitas lives ali musicais, né? Que hoje tem live para tudo que é lado, né? E acho que isso é bem importante, né? E autodisciplina, a Flávia colocou aqui, né? Como é que a gente acha a autodisciplina? Pessoal, tem que ter muita determinação, colocar como objetivo. Quando eu me dei conta também, né, que eu estava ficando muito tempo parada, que fazia muito mais atividade física, e eu disse, ó, onde é que eu vou botar atividade física que eu não estou tendo tempo, né? Bom, aí fui para a balança gritou, e eu disse, não, parada e comendo não vai dar certo. Comecei a levantar às 6 da manhã, correr na esteira, das 6 às 7, até meu peso baixar. Corri quase um mês a fio. Porque são as questões que o nosso cérebro, gente, ele nos engana muito. O cérebro prefere ficar parado, com o controle remoto na mão, né? Então, são questões que a gente tem que se colocar e dizer, bom, nada vai me impedir disso. Eu me lembro sempre do professor Pozenato, né? Porque uma vez nós fizemos, quando ele fez mestrado, eu também fiz, nós fomos colegas de mestrado, e ele lançou um livro dele, né? Na época, eu disse, mas como é que você fez tudo isso? Ele disse, olha, eu tenho uma determinação, eu tenho uma coisa que eu adotei para mim, se eu estou construindo uma obra, escrevendo alguma coisa, eu escrevo todos os dias, nem que seja um parágrafo. Não escrevo muito todos os dias, mas eu escrevo todos os dias. Então, se ele chegasse de um jantar à 1 da manhã, ele ia escrever o parágrafo se ele não tinha escrito no dia, né? Isso é autodeterminação. As coisas que a gente gosta, mesmo se a gente tem que botar um esforço muito grande para superar a inércia, né, que é uma tendência natural, né, ficar de boa, embora isso também seja importante, né? O ócio criativo, nós temos um outro livro que nos ensina muito isso, muito bem, né? Que é o ócio criativo. Então, mesmo que isso seja importante, o outro lado a gente também tem que ter uma determinação muito grande para poder, enfim, ficar bem, né? Sentir-se bem, saudável. Né? E aí entra a questão da alimentação de novo, né? Porque a alimentação é um prazer, gente. A apresentação traz lembranças da infância, né? Quanta coisa a gente vai comer e diz, meu Deus, isso tem gosto de infância.
né? Então, é bom estar com outras pessoas, né, dividindo alimento, é uma coisa muito boa, isso faz parte da nossa vida. Então, a gente foi comer, foi cozinhar e foi comer, né? Que é bom, e eu não vou me privar disso. Mas eu tenho que saber, bom, até onde eu posso ir nas coisas que não são tão saudáveis. Então a gente Uhum. se jogou de cabeça e depois a gente começou a pensar, não, opa, opa, eu vou ter que conciliar o prazer com aquilo que além do prazer, é saudável, né? Então, de novo, a gente tem que se reinventar, e policiar, enfim, e se controlar e tal, e comer de forma que a gente possa realmente estar tendo este prazer, que é bom nessa época de pandemia, que é necessário esses momentos de prazer, mas ao mesmo tempo, né, sem que a gente se discute da saúde, ou sem que a gente agrida o nosso corpo, né, com coisas que eu, por exemplo, se me deixar eu como chocolate todo dia, não é pouco, né, pessoal? Mas isso realmente não me faria bem. Então, como é que a gente faz isso? De novo, é autodisciplina, é determinação, é a gente parar e olhar, estou bem, por que que não estou? O que que eu faço para melhorar? Né? Em qual das três colunas eu estou me situando? Uhum. Né? Sim, mas podem falar, tá, pessoal? Se Vocês vocês podem... não concordam com isso também, nós não temos a verdade aqui, não. Nós estamos discutindo o que a gente planejou, né? Então, na fileira do meio aí, a gente tem uma outra questão de sentimentos, né? Me sinto indiferente. Talvez, assim, a gente até possa dizer, não, eu não me sinto indiferente. Algumas pessoas talvez se sintam indiferente, mas aí vem alguns questionamentos. Será mesmo que nada em sua vida está sendo afetado? Né? E daí a gente faz um convite, né? Vamos pensar nesse momento juntos. Suas atividades permanecem inalteradas e sua rotina. Se a gente for pensar na nossa rotina, gente, em casa, com a família, ali, quantos de nós estamos com dupla atividade, né? Pelo menos no primeiro mês foi, porque as pessoas todas ficaram em casa, inclusive quem nos ajudava, né? No primeiro mês tudo ficou duplo. E hoje, como é que está? Conseguimos já lidar com isso? Já estamos gerenciando melhor? Como está o nosso humor, né? Estamos muito tristes sempre, ou de vez em quando, né? Como é que as pessoas que estão ao nosso redor, como é que elas estão com o humor delas, a rotina delas, né? Elas também têm se alimentado, têm dormido bem? Como é que eles estão como pessoas também? Também estão que nem a gente? Estão mais felizes, menos felizes? Estão muito preocupados, mais ansiosos ou não? Como estão? Então, tentar pensar nisso tudo nos faz também a tomar algumas decisões, né? Pode seguir a cabecinha ali. Então, será que, mesmo que nada está mudado, não tem mudança nenhuma? Então, se a gente acha que não tem, está tudo legal, que está bem, vamos seguir aquelas dicas que a Nilva falou antes, vamos nos manter assim, fazer as atividades físicas, né, manter todos aqueles cuidados, ouvir boas músicas, cuidar da alimentação. Então, beleza, vamos para esse lado. Agora, se a gente acha que tem alguma coisa que não está bem, que a gente tem algum dos itens que não é tão indiferente assim, que a gente tem alguma coisa que não está legal, volta lá para cima, Nilva. Então, tudo bem, saiba que nesse momento, muitos dos nossos sentimentos são normais. Se sentir um pouco ansioso, um pouco preocupado, tenso, né, tudo isso está fazendo parte do cotidiano da maior parte das pessoas. Então, isso não é anormal. Tá? Isso, neste momento, ele é normal, mas tem alguns sentimentos que a gente poderia dizer que são mais normais e outros talvez não tanto. Pode seguir nível para baixo. Então, nós temos ali umas dicas de alguns sentimentos que são esperados que as pessoas tenham neste momento. Por exemplo, preocupação. Quem de nós não está preocupado? Seja com a questão social, com essa questão de o que vai acontecer com essa doença, seja também com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas de nós, né? Falta de apetite ou apetite em demasia, aquilo que a Nilva estava falando, né? A Nilva começou a comer demais e eu de menos, eu emagreci, né? Uma coisa que eu não entendi, até porque que aconteceu, agora eu voltei ao normal, já estou me cuidando um pouco mais da alimentação, comendo melhor, né? Que sorte a tua, hein, Silvana? Pois é, mas nem tanto, né? Porque a minha mãe me dizia, não tem mais gente aqui, né? Não tem mais carne.
Alguns pensamentos também recorrentes sobre a saúde, sobre a família, que daqui a pouco mais negativos, também são comuns e são esperados, né? Qualquer doença, nesse momento, ela passa a ser uma preocupação muito maior. Eu passei por isso nesses meses, estou passando ainda por isso, a doença na família, a gente fica muito mais sensível, muito mais preocupado, porque que proporções tudo isso pode ter em função do momento que a gente vive. Então, são sentimentos que cada um de nós talvez esteja enfrentando, né, de alguma maneira diferente. Alguns conflitos também, né, o fato de viver mais em casa, nem todas as pessoas têm equilíbrio emocional suficiente, algumas pessoas são mais tolerantes, outras nem tanto. Então, a agressividade na fala, muitas pessoas aconteceu e está acontecendo ainda em algumas famílias, isso também é algo que, embora não seja adequado, mas em função do momento, até dentro de um certo controle, se sabe que as pessoas têm que se torar de algum jeito, então vai ser no familiar que está próximo, né? Nós procuramos orientar que se faça um esporte, que procure uma zona de descarga, alguma coisa de descarga positiva, e não que no outro, que não é o correto, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem acontecido, né? A gente verifica isso também nas notícias, de vez em quando, o quanto de agressividade tem tido, né? Então, não é legal, mas, infelizmente, acontece. Medo de ficar longe ou de perder pessoas que a gente ama também é um sentimento que está presente ali, não é mérito de uma pessoa ou de outra, são de muitas pessoas, né? O próprio medo que a gente tem também de adoecer, tanto que a gente, quanto mais medo tem, mais se cuida, né? Algumas pessoas chegaram a ficar obcecadas com isso, né? Que chega, não compra, o que compra, o que chega em casa, tem que desinfetar tudo, assim, de uma maneira extremamente obcecada, né? Obsessiva. Então, isso também é um sintoma, é um sentimento que as pessoas têm pelo autocuidado, a questão de se cuidar, né? E todo mundo está falando, tem que se cuidar, então vamos exagerar também nesse cuidado, que isso também pode ser prejudicial, o excesso dessa preocupação, né? Estresse, confusão, preocupação com questões financeiras também, muitos de nós, muitos outros trabalhadores, inclusive nossos estudantes, o quanto essa questão financeira também abalou muitos deles, assim, inclusive, assim, nossa, no começo, a gente, os estagiários de psicologia, o estágio é bem caro para eles, e a maioria teve que parar. E, prof, eu não tenho condições, não vou pagar, não tenho como fazer. Daí a universidade desenvolveu algumas estratégias que contribuíam para que eles, né, pudessem ficar, mas é uma preocupação extremamente real, não é uma fantasia, né? Então, todos esses sentimentos, assim, como eu já tinha falado, a tristeza, medo, ansiedade, fazem parte de uma situação como esta. Agora, o que a gente precisa ter cuidado? O que nós vamos fazer com isso, né? A gente fica triste pelos alunos, isso aí, Juliana. A gente, às vezes, quer resolver junto com ele, né? E confesso para vocês que ali na psicologia, com os estagiários, o esforço que nós, professores, fizemos com todos os estudantes para eles se manterem não foi fácil. E nós temos alunos pagando estágio 2 e começando estágio 1 agora. Então, o quanto de força, enfim, de estímulo, né, para que eles, para entenderem que isso vai passar, talvez não no tempo que a gente queira, mas vai ter um fim, né, ou se não vai ter um fim 100%, mas vai melhorar, não vai ser tanto assim, né, e esgota mesmo a gente, deixa a gente bastante estressado. E tem um outro sentimento ali, que é bem importante, já ia esquecer dele ali, ó, que é a falta de controle e a impotência frente às incertezas, né? Nós fizemos mestrado, doutorado, fizemos um monte de coisa, estudamos tudo, mas a gente está extremamente vulnerável nessa situação, sem certezas de nada no momento. As próprias vacinas que estão aí, o pessoal da saúde ali me digam, né? A gente só ouve, assim, incertezas. Né? Não tem uma luz no fim do túnel nos dando alguma certeza, mas então são sentimentos que estão presentes em todos nós. E uma das dicas que a gente, tanto que nós ouvimos e que a gente dá também, pare de ouvir notícias. Pare de ouvir notícias que não agreguem nada, porque todo dia é só morte, 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 e coisas assim, ok, de vez em quando a gente tem que ouvir, a gente tem que estar informado, acho que nós como professores também precisamos estar informados, mas não precisa tanto, né? A gente precisa também ter um cuidado. Aí, Nilva, pode descer mais um pouquinho? Eu só queria fazer uma contribuição. Você sabe que
começamos, né, com as nossas aulas síncronas, eu tinha duas coisas assim que me incomodavam muito, né? O quanto esses alunos devem estar preocupados com a questão do emprego. Me incomodava no sentido de dizer como eu gostaria de estar ouvindo isso deles, né? E tal. Então, quando eu vi assim que o aluno estava muito distante, que nunca interagia, e era um aluno que eu já conhecia de aulas presenciais, e ele não tinha essa característica, eu no final dizia, pessoal, alguém gostaria de ficar conversando depois da aula? Alguém precisa conversar depois da aula? Porque tinha muito medo disso, né, dessa angústia de não ter mais controle, né, e essa insegurança da questão do emprego, né, a perda de previsibilidade da própria vida. E a outra questão que eu tinha, assim, muito em mim, era a questão, assim, quantas pessoas que ao estarem obrigadas a permanecerem em casa e tem violência doméstica vão estar mal nesse período. E aí não só a violência contra a mulher, mas violência de todas as suas formas, né? Então, para muitas pessoas sair, ir para a faculdade, para o trabalho, é uma forma de evitar uma pressão psicológica que tem dentro de casa. Então eu pensava muito nesses alunos, eu dizia, será que não tem vários alunos passando por isso? E aí eu queria chamar a atenção e dividir um pouco com vocês uma questão, né, que nós nos angustiamos tanto por causa dessa não abertura das câmaras pelos nossos alunos, mas se a gente for conversar com eles, vocês vão ver muitas vezes coisas que não nos passam desapercebidas porque não é nossa realidade. Por exemplo, o aluno diz, eu não quero mostrar minha casa, Uhum. né? E nós não nos damos conta. Então, quando nós pensamos nesses aspectos em relação à nossa saúde, tudo isso está valendo para o aluno, pessoal. Sim. Acrescido de várias coisas que hoje nós já temos, por sermos profissionais, por termos uma certa estabilidade, etc., inclusive emocional, e que lhes falta. Então, para a gente diminuir essa angústia, essa gente, eu queria que todos abrissem a câmara. Sei lá, por quê? Será que a interação seria maior? Né? Então, essas questões acho que a gente tem que ter presente quando interage na função de professor com os alunos no outro lado, né? Com câmara aberta ou com câmara fechada. Outros é porque preferem ficar mais à vontade. Então, tem vários motivos, até a gente já apresentou isso em outras reverberações, né? Mas para chamar a atenção de que, do outro lado, as pessoas que estão, elas têm uma tendência até podem até estar com problemas maiores que o nosso, né? Ai, Teve tem uma essa situação. percepção e essa sensibilidade, né? Eu tive uma experiência com um aluno de estágio, que foi muito interessante. Ele é bolsista, ele trabalha, e no local que ele trabalhava, continuaram a trabalhar. E ele sempre marcava no horário de trabalho. E um dia eu questionei ele, né? Disse assim, mas tu não vai ser prejudicado marcando a supervisão no horário do teu local de trabalho? Não era nem de estágio. Daí ele me disse, prof, eu não tenho computador em casa. Ele disse, e o meu celular nem sempre a linha é boa. Então eu estou usando o computador da empresa. Está fazendo psicologia, é um aluno bolsista, né, então, estas questões estão por trás disso, né, gente, a gente não está sabendo o que está acontecendo, né, quantos dos nossos alunos, e mesmo os nossos colegas professores, quantos que têm que dividir o ambiente familiar com filhos e com esposo ou esposa, que também tem que trabalhar home office, né, e os horários, enfim, tem que ser conciliados, quer dizer, é bastante complexo, né, e todos esses sentimentos aflorando ali as pessoas, né, então, voltando a essa questão dos sentimentos, se a gente identifica alguns desses sentimentos aí, é importante a gente fazer algumas coisas. Nilva, se tu pudesse subir um pouquinho. Eu posso, Silvana, mas eu só queria antes explorar uma coisa, tu me permite, que está no chat? Sim, Ana. E a Marliva e a Juliana colocaram que permaneceram meses, né, sem dar um abraço na própria mãe, morando na mesma cidade, né? Então, eu gostaria que elas falassem um pouquinho disso, né? Porque foi uma coisa que aconteceu com todos nós. Comigo não, porque meu pai e minha mãe já se foram, evidentemente, mas ainda tenho o meu sogro, né? Que a gente não se dá conta que nós entramos numa vibe bastante exagerada em alguns aspectos, porque se eu estou saindo da minha casa com um carro que eu desinfetei, né? Que eu passei lá o álcool, né? E acabei de tomar um banho, porque a gente sabe que o banho, a água com sabão, ele mata todos os vírus, ok? Peguei este carro, quando desci do elevador, eu passei um álcool gel na mão de novo, enfim,
e fui até a casa do meu pai e da mãe, que tive os mesmos cuidados para chegar lá. Será que a gente precisava ficar tantos meses, né? A gente não podia ter feito manejo disso. É uma questão que eu ponho em aberto aqui. Então, se são medos nossos, né? Vocês imaginem das pessoas que estão conosco, os nossos alunos que estão do outro lado. E a outra questão que a Juliana disse aqui, que ela tem 2 alunos que bebem cerveja durante toda a aula. Eles estão em casa e ela imagina que outros alunos façam isso também. Como é que tu descobriu isso, Júlia? Eu tenho intenção de saber, porque a gente falou da alimentação, mas a bebida é uma válvula de escape, tá? O Eles vinho, viram quanto aumentou o consumo de vinho? Eles mostravam as latinhas que eles iam bebendo e as marcas de cerveja que eles estavam consumindo naquela noite. Eles estão em casa. Tá. E eram poucas, Juliana, não eram bastante? Assim, ó, o que eles mostraram, às vezes 3, 4 latinhas numa noite, bastante, né? Então, tu vê que não é nada... E como a aula é na quinta-feira, usualmente tem jogo de futebol também. Então, é um problema, porque antes de começar o jogo, o horário do jogo também é, às vezes um horário, às vezes outro. Então, quando tu vai começando a aula, eles já estão bebendo e já estão assistindo futebol e assistindo a aula. Não tem como tu entrar na casa do cara e dizer desliga a TV, porque tá passando um filho na frente da TV, a mulher que tá fazendo a naninha do mais... É uma loucura. Uma loucura. E ali a questão que tu não foi lá na tua mãe, a gente entende perfeitamente. Nesse caso, não tem que ir mesmo. Não tem mesmo que ir. Tá? Não sei se a Magliva quer falar um pouquinho com isso, depois eu vou achando aqui. Sim. Sim, eu posso falar. No meu caso, a minha mãe tem quase 90 anos e ela mora com o meu irmão e a esposa dele, que trabalhavam direto e continuaram trabalhando. Então, todos os dias, esse casal, cada um ia para o seu trabalho e voltava. Então, eu achei que... E outras pessoas que visitavam a minha mãe, o filho do meu irmão, que mora em outra casa, que convive com outras pessoas, eu achei que era suficiente. E que eu tinha que fazer a minha parte. Então, já que não havia jeito, porque a minha mãe mora com essas pessoas, e enfim, e essas pessoas têm convivência com outras tantas pessoas, eu achei que estava demais e que estava bom assim. Então, eu me mantive afastada um tempo. Depois a gente até acabou se visitando e tal, mas é assim bem raro ainda. Apesar de eu conversar bastante com ela, eu ainda penso muito nisso. Depois, outros irmãos que eu tenho que não pensam da mesma forma que eu, assim, em relação a tantos cuidados. Então, eles vão lá toda hora, e eu sei do círculo deles, que também é grande, e eu penso sempre, é suficiente, então eu vou ter que fazer a minha parte também, porque eu também voltei às aulas práticas desde o semestre passado, ali por junho, mais ou menos, até agora, e eu também estou convivendo com alunos que vêm de várias cidades, enfim, a gente toma todos os cuidados, mas eu sempre fico pensando que a minha mãe já tem contato suficiente, e aí sobra para mim, né? É mais ou menos isso. Essa questão que tu está trazendo, Marliva, é muito importante. Em tudo, em todos esses aspectos que a Silvana está levantando e que o infográfico está mostrando, a gente sempre precisa fazer uma reflexão em cima da questão do risco-benefício. Tá? Então, dói no coração, dói, né, Juliana? Poxa, ficar sem abraçar a mãe dói muito. Mas se esse abraço é um risco, eu vou conter o abraço. Se essa bebida é um risco de eu me tornar um alcoólatra no fim da pandemia, eu tenho que mudar o hábito. Certo? Então, sempre a questão da probabilidade, ela tem que vir à nossa mente. Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente discutir até com os alunos, né? Porque temos que pensar nesses aspectos em relação aos nossos alunos. Nilva, Oi. Eu queria fazer uma contribuição aqui, quando vocês trazem a questão dos alunos. A Silvana trouxe a questão do estágio, dos alunos para estágio. Chegou um momento que nós conseguimos introduzir os nossos alunos da enfermagem no estágio. O Seclin abriu o campo,
né, e a própria clínica ali de fisioterapia, então acabou nos salvando nesse sentido, e a gente conseguiu introduzir os alunos no estágio. Mas a gente tem alunos, por exemplo, nós temos uma aluna que é uma asmática severa, e aí a minha dor, a minha indecisão de, e agora, essa menina vai para o estágio ou não vai? Ela quer muito ir, mas veja, então a gente fez toda uma conversa com ela, a gente pediu o atestado do médico dela, porque é severa. Mesmo que ela fosse para um setor menos, vamos dizer assim. Então, tem tudo isso para a gente pensar. E agora, no segundo semestre, ela voltou para o hospital, porque o hospital abriu algumas áreas. Então, foi uma outra discussão com ela. E veja, a gente procurou colocar, por exemplo, na pediatria, que teoricamente é para ser menos vulnerável ao risco ali mas a vontade dela era ir lá num setor de internação, não do Covid, mas ela queria um setor de internação mais complexo, vamos dizer assim. E ela acabou indo para esse setor e teve uns 20 dias de estágio que ela estava lá, teve um paciente que positivou para Covid, lá no setor que ela estava. Então, vocês imaginem como é que nós ficamos. Quando ela me mandou um WhatsApp, eu fiquei em pânico, porque, veja, ela atendeu o paciente com todos os cuidados, com tudo, mas ela atendeu, e ela, na real, acho que ela mais me tranquilizou do que eu a ela, porque eu fiquei muito apreensiva, e ela, não, prof, tá tranquilo, eu me cuidei, eu estava toda paramentada e tal, mas veja, pode acontecer, não era o setor para estar aquele paciente, ele internou lá por uma outra patologia e positivou. Então, essas coisas também fizeram a gente refletir bastante e a gente pensa muito nos alunos, né? Muito, muito, muito. Até sabe que teve uma situação bem constrangedora para mim também com uma aluna, inclusive hoje ela me mandou um WhatsApp que ela vai voltar para o estágio a semana que vem. Uma menina estava num local bom, assim, num local que teriam todos os cuidados possíveis, e ela, não quero voltar. Eu disse, bom, tudo bem, tu tá livre, tu pode escolher, né, estágio 1. E daí um dia eu disse, não, Ana, essa guria tem alguma coisa, né? Daí eu perguntei, eu disse assim, fulana, disse assim, o que está acontecendo contigo? Ela disse, prof, eu tenho um problema de coração. Ela é uma guria jovem, sabe? Mas demorou uns 3 meses para ela me dizer que a resistência dela voltar, porque os colegas estavam, aos poucos, com os cuidados voltando, e hoje ela me disse, prof, eu vou voltar semana que vem. Né? Então, quanta coisa tem por trás também, que a gente no dia a dia, ela iria se formar, eu não iria saber disso, nunca. Né? Então, quanta coisa por trás tem, né? Quantos aspectos, né, a observar. Então, gente, assim, ó, se vocês sentirem alguns desses sentimentos, algumas dessas sensações, tem algumas dicas ali, ó. Então, vamos pensar em reflexões importantes. Por exemplo, busque lembrar de coisas que lhe trouxeram sensações boas em outros momentos de crise, né? Como é que vocês superaram outras situações? Claro que uma situação semelhante a esta, a gente nunca vivenciou, mas com certeza todos nós, em algum momento, tivemos esses sentimentos, ou alguns desses aí, né? Então, tentar lembrar como eu fiz, como eu lidei a outra vez com esses sentimentos, né? Não esquecer dos planos que a gente tem, né, dos projetos de vida, né, que a gente vai desenvolvendo, enfim, está em mente, não esquecer disso, eles vão ser possíveis em algum momento, se a gente tiver todo o cuidado, né? Então, a gente vai conseguir, sim, passar por isso também, né? Procurar sempre informações confiáveis, aquilo que eu estava falando antes, deixar de assistir televisão demais, ou ouvir rádio demais, né? Porque tem informações confiáveis e não confiáveis, e às vezes fica difícil a gente distinguir o que eu confio. Mas é uma pesquisa lá da Universidade X, lá dos Estados Unidos. Sim, mas às vezes a maneira como alguém retirou o dado não é realmente o que foi feito, os resultados da pesquisa, então cuidar com isso. Aquilo que a Nilva falou antes também, né, da bebida, evitar cigarro, bebida, essas coisas que, enquanto a gente está bebendo ou está fumando, com certeza alivia um pouco das emoções, mas e depois? Né, como fica, né? E se sentir que não está bem mesmo, tentando fazer algo, procurar um profissional da saúde. E tem mais algumas dicas também que podem ser desenvolvidas também, né?
que retomar de novo algumas questões que a Nilva colocou da saúde, isso tudo é bem importante. E quando esses sentimentos, eles são mais persistentes, esses sentimentos que nos fazem a gente não se sentir bem, que daí realmente afeta mesmo a nossa saúde, a gente precisaria procurar algumas alternativas. Na nossa sociedade hoje, pensando no nosso nível, né, de vida, a gente tem várias alternativas para a gente buscar, além daquelas questões de autocuidado, de fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação, a gente pode ter a necessidade de conversar com um médico, conversar com um psicólogo, ou mesmo não está aí, mas até essa questão de, daqui a pouco, conversar mais com colegas. Nós, na psicologia, fizemos a hora do cafezinho agora, toda quarta-feira, da 1 a 1h40, a gente tem um meet lá, um encontro, para jogar conversa fora, sabe? E sempre tem 10, 12, né? A gente almoça ligeiro e vai lá, né? Que é um jeito que nós achamos para conversar um pouquinho mais, inclusive, procurar não falar de trabalho. Vai falar aquelas coisas que a gente falaria lá no bar do Olavo, né? Que a gente às vezes ria, enfim, né? Então, é muito importante, se a gente percebe, principalmente, que tem alguns sentimentos que eles estão persistentes, ali a gente tem que fazer alguma coisa. Se tem muita angústia, muita ansiedade, o cardiologista do meu pai me disse que cada 10 pacientes que procuravam ele, 8 eram ansiedade, que seriam 8 que não iriam lá normalmente, né? Então, tem que buscar ajuda, a gente não pode ficar sofrendo sozinho, porque a gente não sabe o quanto esse sofrimento vai ficar mais forte e o quanto a gente vai conseguir dar a volta depois, né, se a gente não procurar com um certo tempo de antecedência essas ajudas, né? Então, é bem importante isso, a gente ficar atento. O que está acontecendo comigo? Como estou me sentindo? Né? E o que eu posso fazer diante deste momento? Quem pode me ajudar? Tem alguém que possa me ajudar? Às vezes a gente não tem, nem sabe muito, né, mas conversando com alguém, alguém dá dicas. Até uma das questões que a Nilva, que tem ali do lado da Nilva, livros, né, ler bons livros. Escolher um livro que faça com que a gente se distraia um pouco mais, né, é bem importante também, né. Enfim, assim, são esses alguns sentimentos que estão bem presentes ali e que a gente não tem que se culpar porque eles estão presentes, se estão presentes na nossa vida. O que a gente precisa é ter clareza de que eles estão presentes e que a gente precisa procurar dar a volta neles, né, e fazer com que eles saiam da nossa rotina no dia a dia. As gurias estavam comentando antes com a questão da família, né, quanto sentimento de tristeza veio junto com essa questão de não poder ir, mas pelo sentimento agradável de gostar das pessoas, a gente se limitou. Então, isso é uma questão de equilíbrio, né? E acho que isso é bem importante, que a gente precisa procurar desenvolver. E como foi falado antes, a Nilva comentou também, né? Quantos de nossos alunos estão, além dessa questão da bebida que a Juliana colocou, dessas questões até de materiais, assim, financeira, que a gente não conhece a realidade de muitos deles, né? Quantos outros sentimentos estão presentes? A questão a falta de convívio, né, pelas idades deles, que também a Nilva já comentou, que normalmente é uma idade, quando os alunos ingressam, principalmente os iniciantes, né, na universidade, tudo é muito novo, já cria uma ansiedade. Nós temos um filho de uma amiga nossa, eu e a Nilva, uma amiga em comum, que ele entrou na gastronomia, o Pepo, né, Nilva? Sim. Um dia, conversando com ele, já no segundo semestre, não teve oportunidade de entrar ainda lá no laboratório. Então, assim, ele estava chateado com isso, ele quer fazer o curso, e ele tem, acho que tem, sim, habilidades, né, para isso, mas como fica, né, essa ansiedade de ter um curso superior, de aprender a fazer alguma coisa de lidar com coisas que gosta, né, então, tudo está presente. Isso gera uma frustração, né, Silvana, que pode aumentar se não tiver fatores ali que a gente possa controlar e ter um pouco de governabilidade, né, isso é uma coisa muito importante. E daí entra a questão do controle também das pessoas que estão próximas, de não deixar de desistir facilmente, né, com isso, até um dia que veio conversar comigo, ele e a mãe dele, aí
tentei, né, dizer que, de certa forma, de algum momento vai ser compensado isso. Nós sabemos que nos estágios, a gente sabe que em algum momento nós vamos ter que fazer um intensivo diferente para esses alunos desenvolverem as habilidades que eles precisam desenvolver para ter o título como precisam, né, para poder conquistar o diploma, né. Então, mas são incertezas, né, é lidar com a incerteza. Pessoal, e aí, na questão da saúde física, assim, se eu puder dar algumas outras dicas, né, e a Isabel pode me ajudar, né, Isa, porque provavelmente eu vou esquecer muita coisa, mas enfim, é uma roda de conversa, então a gente também não tem como pretensão esgotar isso, né. Mas, assim, ó, nós vivemos um momento, em termos científicos, de muitas incertezas, né, porque o vírus é novo, e como a Marliva falou aí, a gente está rodeado de fake news, né, então tem pessoas já que morrem de medo da vacina, porque a vacina chinesa vem chipada, vocês tomem cuidado. Então, além do problema que já é grande, a gente aumenta o problema, né? Não, o problema da vacina é que a gente vai demorar muito tempo para fazer todos os testes clínicos, né, internacionais exigidos, depois nós temos mais um problema que é de produção, depois nós temos mais um problema que é de distribuição, e depois nós temos um outro problema que é de administração e de esperar o tempo para o nosso organismo dar conta de produzir os anticorpos para a gente permanecer e ficar mais tranquilo. Então, já são muitos problemas, mas a gente põe uma fake news em cima dizendo, olha, vai vir com chip, é para controlar todo mundo, ou para matar velho, ou para... Enfim, né? Então, nós vivemos num mundo de muita incerteza. Nós temos algumas coisas que nos indicam que a gente pode estar olhando para aumentar a nossa segurança, né? Porque quando a gente está inseguro e com muito medo, toda aquela parte ali ruim da coisa, né? Não estou me sentindo bem, ela exacerba, ela tem uma tendência a exacerbar. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, ler livro, ouvir música, um pouco fora daquilo que a gente está habituado, né? Então, fora da nossa área. Ok? Isso vai fazer um bem para o nosso cérebro danado, porque ele desfoca de tudo que a gente está tão habituado a fazer. Né? Eu vou fazer um curso agora nesse período fora da minha área para aprender alguma coisa nova, isso vai fazer um bem para o meu cérebro. Então, é uma dica que não parece que é física, mas ela é física, porque o meu cérebro reage a isso, e reage bem a isso, né? É uma coisa que faz bem, retarda o envelhecimento cerebral, e nesse período a gente está tão cheio de coisa que nos envelhece, né? Porque fica somando e incomodando os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Então, leiam coisas fora da nossa área. A outra coisa, assim, que é muito importante, nós estamos em casa, né? Eu, pelo menos, eu diminui a minha saída, assim, enormemente, eu saio pouco, né? A gente tem saído pouco. Então, se nós não estamos em casa, se nós estamos em casa, nós estamos tomando também menos sol. Então, uma das coisas que já está comprovado cientificamente é que a vitamina D, por exemplo, é um protetor. Mesmo que a gente tenha o Covid, todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, todas não, né? A ciência não nos permite generalizar dessa forma, desculpa. Mas grande parte das pessoas que evoluem mal para uma pneumonia que é grave, que precisa de respirador, elas estão com vitamina D baixa. Então, comam alimentos com vitamina D e suplementem vitamina D. Tá? Isso é uma das coisas que é um fator protetivo, claro, vitamina C, se puderem, da mesma forma. Então, aí entra uma outra coisa, né? Ó, a Maria Helena disse que ela fez uma horta orgânica, olha que coisa mais linda. Então, se eu puder evitar agrotóxicos, se eu puder evitar tudo aquilo que baixa a minha imunidade, as gorduras trans, o excesso de doce, né? Então, são cuidados que aumentam o meu sistema imunológico, que me permitem fazer respostas melhores. Então, se eu tenho essa opção, eu vou fazer. Tá? Eu devo fazer essa opção conscientemente. Isso são fatores protetivos corporais. Olha que amor o cachorrinho. Coisa mais linda. Certo? E aí eu diria uma outra coisa para a gente também dizer para os nossos alunos, vamos mostrar para os nossos alunos que temos preocupação com a saúde deles. Então, no início da aula, no fim da aula, vamos conversar com os nossos alunos. Esses sentimentos que nós temos, todos eles têm.
E eles tendem a ficar muito maiores quando a pessoa não tem a internet que nós temos, não tem o recurso tecnológico que nós temos, não tem a possibilidade de comprar os alimentos como nós temos, enfim. Então, imagine que existem muitas pessoas que vão estar do outro lado, que estão numa situação mais delicada do que a nossa. Deem espaço para conversar um pouco disso na sala de aula, né, nas nossas aulas síncronas, ok? E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Não, além disso, além dos alunos, também criar um espaço para conversar com os colegas, inclusive com os chefes também, porque muitos de nós professores, a gente sabe que as pessoas ficaram muito inseguras com relação à garantia do seu emprego também, e uma das dicas é, manda um e-mail, conversa, não fica sofrendo por antecipação ali, a ansiedade, tem que conversar, porque esse distanciamento nos distanciou também das decisões que são tomadas, da forma como as coisas acontecem, né, na universidade. E tem pessoas que realmente estão num momento de vida que, se perder o emprego, vai complicar muito. Né? Então, acho que é bem importante, além de conversar com os alunos, tentar conversar com os colegas também, inclusive com as chefias, né? Eu quero contar aqui uma coisa que eu voltei a fazer, como estamos em poucos, eu sei que vocês não vão... Eu voltei a fazer tricô, que era uma coisa que o tricô me desestressa. Só que eu parei há muito tempo por conta da cervical, que eu trabalhei muitos anos na assistência, eu me posicionava erradamente para cuidar dos pacientes, e hoje eu recolho isso, né? Mas eu voltei a fazer tricô, gente, é uma maravilha, eu estou me sentindo muito bem. E é isso, e li livros que, fora da área, fiz coisas muito... Agora, né? Os alunos, eu sinto uma preocupação, assim, porque a gente teve muitos casos, a Nilva sabe, porque eu falo nas nossas reuniões, né, que ficaram com medo de perder emprego, ou não estão empregados, mas os familiares perderam emprego, ou, por exemplo, uma aluna me escreveu, prof, me ajuda, o meu marido trabalha com um van escolar, ela disse, nós estamos parados, porque ele não tinha mais o transporte, né? Então, veja, são várias situações que a gente enfrentou e enfrenta ainda, né, que a gente procura fazer o possível para ajudar, né, mas eu acho que essa questão de conversar com eles, abrir, deixar espaço é bem tranquilo. É até demais, né, porque eles mandam mensagem, tipo, no sábado, às 10 da noite, pedindo uma ajuda para o emprego, mas ok, durante a pandemia vale tudo. A Flávia colocou que ela adoraria fazer um trabalho manual, né? Essa é uma opção maravilhosa. Qualquer coisa, tricô, crochê. Eu fui fazer um curso rápido online de mandala, construir uma mandala, achei maravilhoso, com lápis de cor mesmo, né? Então, tem muita opção para a gente fazer que realmente descansa a cabeça da gente. Então, sempre que a minha tá ruim, eu vou buscar uma opção dessas, né? E várias vezes, a gente não é um ser estável, né? Nós vivemos num sobe e desce, sobe e desce. Às vezes uma coisa nos preocupa, às vezes é outra, enfim, isso nos desestabiliza. Então, buscar alguma coisa que torne a nos reequilibrar, ou nos ajude a nos reequilibrarmos, é uma coisa muito importante. E o Daniel disse que ainda temos 15 minutos, né? Reformar móveis. Eu estou reformando a casa porque vai chegar minha neta, pessoal, daqui 2 meses. Eu acho que é uma coisa dela, isso é uma benção. É uma coisa bem importante com relação à questão da saúde emocional também, essa questão de família, né, que nessa pandemia, com certeza, a gente se afastou de alguns, mas se aproximou de outros, né, algumas pessoas ficaram muito mais próximas, né, na família, e isso também é algo bem legal, e a Nilva vai ter a neta, e eu já tenho neta, nos primeiros 3 meses, a gente só se olhava pela janela, né, eu tinha medo de passar para eles e eles tinham medo de passar para mim, então a gente se olhava na janela. Hoje não, hoje já está a vida normal, mas isso é muito bom, e claro, é um privilégio a gente poder ter essa oportunidade, né, não é a realidade de todo mundo, mas essa questão da família, né, gente, o quanto que é importante resgatar. E, Daniel, não sei se contigo acontece a mesma coisa, mas conversando com uma arquiteta, ela me disse que nunca teve tanto serviço, porque como as pessoas ficaram em casa e as pessoas não estão mais viajando, elas começaram a cuidar mais do seu ambiente, né? Estão procurando
melhorar esse ambiente, já que a gente fica mais tempo dentro de casa, já começa a se dar conta de coisas, né? Coisas que a gente passava desapercebido, ou lá, uma hora dessas eu ajeito, agora não, estão em casa, então vamos cuidar, vamos... Então, também é um outro jeito de se cuidar também, dentro das possibilidades, né, melhorar o ambiente onde a gente está, para que fique o mais agradável possível, de acordo com a nossa vontade, né? Então, são coisas importantes, mas a questão das relações, elas são bem importantes, gente, a gente precisa cuidar. E até para a gente socializar também esses sentimentos que não são tão positivos, que a gente daqui a pouco está sentindo, para a gente verificar que não é só com a gente que está acontecendo isso. E daí tem uma questão importante que eu queria colocar, que agora a gente está falando bastante da saúde do trabalho do professor e tal, mas na realidade muito da nossa saúde a vida inteira sempre foi abalada, em outros momentos também, não tinha pandemia, mas a maneira como a gente lidava com isso, o fato de lidar com pessoas, gera uma situação diferente, né, quem lida com a saúde também, ali, a questão do cuidado, então, esse tipo de profissão, por natureza, é uma profissão que deixa a gente mais ansioso, a gente que queira, a gente se preocupa mais. A própria questão do burnout, né, que é o estresse causado pelo trabalho, hoje os profissionais que mais são afetados são os profissionais da saúde e professores, né, e antes da pandemia, né, também isso, né, então a nossa realidade de lidar com o outro, ela gera, assim, alguns sentimentos diferentes, e em alguns momentos podem ser mais adoecedores do que em outros, né, então, claro que a pandemia só agravou, né. E vocês imaginam, então, que preocupação é para nós, enfermeiros, né? Porque o burnout, a maior incidência é com a equipe de enfermagem, tá, pessoal? E, claro, né, é uma questão mesmo de característica de trabalho de 24 horas por dia no cuidado, né? E aí, se eu pudesse dar uma última dica como enfermeira, porque eu sou, de origem, eu sou enfermeira, embora eu não esteja mais dentro das instituições de saúde atendendo, né, estou na formação apenas, mas a gente nunca deixa de estar cuidando, né? Eu tenho uma grande preocupação. Primeiro, quero dizer que eu acho que eu tenho uma grande herança desse tempo de pandemia, que é reaprendi a gostar de estar em casa. Eu ficava tão pouco que eu nem mais me lembrava como era estar em casa. Acho que isso é uma coisa que todos nós vamos reaprendemos de alguma forma. Então, isso é um legado bom que eu acho que fica da pandemia, né? E uma das coisas que me preocupa como enfermeira, cuidadora, né, e uma enfermeira que estudou, acho que a fundo, eu posso dizer para vocês a fundo, o que é prevenção em saúde, né? Essa foi uma preocupação muito grande sempre que eu tive, né? Como é que a gente atua para prevenir problemas de saúde? De quantas pessoas, né, que não estão cuidando das suas doenças crônicas e fazendo seus exames periódicos, né, mesmo estando na idade para fazer isso. Então, eu me pergunto como é que isso vai ser em termos de manifestações futuras, de AVCs, de cânceres, né, de sequelas de hipertensão crônica maltratada, de diabetes descompensadas por longos períodos, quantas tromboses nós teremos. Você não diz, Nilva, está sendo muito pessimista. Não estou, porque muitas pessoas, gente, muitas pessoas deixaram de tomar os cuidados regulares, né? Então, eu não quero mais o diabetes, por exemplo, que é uma doença silenciosa, as pessoas, quando elas não fazem seus exames regulares, elas simplesmente esquecem que a doença está aí, né? Que ela continua produzindo efeitos que a longo prazo são bastante prejudiciais à saúde. Então, eu tenho muita preocupação, né, de que todos nós, aí não é mais tanto com alunos, porque embora tenhamos alunos com doenças crônicas, claro, mas pega muito mais a idade dos professores, né? Nós, professores, temos que estar atentos a isto, né? Não abrir mão desses cuidados que são constantes, regulares e necessários para que a gente possa evitar complicações que muitas vezes deixam sequelas permanentes. Então, cuidar-se do Covid sem descuidar-se de outras questões, tá? E que é muito importante para a gente ter sempre um bom equilíbrio, né? Uma vida equilibrada. E como dica também, eu acho que poderia dizer assim, que a gente não tem que ter medo de falar dos nossos sentimentos, né? Achar alguém que possa nos ouvir, né, e que tenha uma certa empatia para entender os nossos sentimentos,
se não conseguir ninguém próximo, daqui a pouco um profissional, mas enfim, procurar achar alguém que nos ouça, né? E que talvez possa conversar também, né? Mas principalmente que nos ouça nesses momentos, principalmente que a gente tem esses sentimentos que não são agradáveis, né? Essa questão da ansiedade, a ansiedade, ela corrói a gente, né? Nossa, a gente fica tensa, então daqui a pouco poder dividir e até verificar que, bom, não é só comigo, né? Tem outras pessoas também que estão passando por isso. Então, acho que era isso. Não sei, Daniel. Eu acho, bom, primeiro, eu acho que essas oportunidades que esse programa traz, né, são oportunidades que eu considero maravilhosas, assim, a gente explorar essas figuras que estão dentro da nossa UX, né, como hoje aqui exploramos um pouco a Silvana e a Nilva, né, que, enfim, tem atuações bem amplas dentro da universidade, mas que nessa fala acho que nos cuidaram assim como se fossem boas enfermeiras e boas psicólogas, né? Eu acho que todo mundo se sentiu bem acarinhado, né? Acomodado dentro dessas falas assim que fazem tanta falta, né? Na realidade, porque enfim, né? Todas as incertezas que nós fomos jogados a partir lá do dia 16 de março, né? Quando a gente entrou nesse modo de trabalho que a gente está inserido agora, né? Tantas incertezas que nos sacodem, obviamente, né? Nos provocam a pensarmos, né? E talvez não só pensarmos. Ontem à noite eu vi um vídeo, né? Do Krishnamurti, eu gosto muito dele, né? Alguém perguntou para ele na plateia qual é a diferença, né, entre se nós queremos nos estudar a nós mesmos, né, qual é a diferença entre pensar nós mesmos e observar nós mesmos, né? Ele disse, isso é gigante, né? Isso é gigante, porque normalmente o que nós fazemos é pensar sobre nós mesmos, né? E nesse momento em que a gente está agora, se a gente pensar sobre nós mesmos, né, a gente vai repetir todos os padrões conhecidos, né? E observar cria uma possibilidade, né, para além disso, né? É um observar silencioso, sem volição, né? Sem julgamentos, né? Sem pressas, sem ansiedades, né? Com confianças, né? Isso é muito difícil agora para todos nós, né? Então, acho que as dicas que foram colocadas agora, né, nos fizeram lembrar de algumas atitudes que nós devemos ter para a gente conseguir ter essa condição de nos observar, né? Para além da condição, né, de mente e pensamento, claro, a gente é muito bom nisso, né? Como professores acadêmicos, a gente exercita isso continuamente, né? Quando estamos à frente dos nossos alunos, quando estamos preparando as nossas aulas, estamos pensando nessa ou naquela abordagem, né? A nossa cabecinha vai longe, né? Mas a gente tem que cuidar com ela agora nesse momento, porque há muitas incertezas que a nossa cabecinha, né? Ela não vai conseguir processar, né? Então, estamos operando talvez para uma outra forma de pensar, né? Eu acho muito legal, assim, né? Ver a Silvana e a Nilva fazendo a gente parar um pouco, né? Nesse momento, né? Eu só quero agradecer demais isso, né? E lembrar, né? O quanto é importante isso, sabe? Né? Eu vejo muita gente aflita nesse momento, né? Sendo conduzida por uma matrix assim que parece quase impossível de ser evitada, né? E eu acho que todo mundo passou por isso quando começou o processo, né? Da gente conseguir estabelecer algumas rotinas saudáveis no meio disso tudo, né? Eu comecei a colocar várias rotinas na minha agenda com vizinhos assim no celular para mim parar e fazer isso, fazer aquilo, tá? A minha mulher disse: "Nossa, tu tá ficando maluco". Eu digo: "Mas se eu não faço isso, né? Eu vou naquele disparate das coisas que estão me chamando, né? Então toca o alarme, tá? É hora de dormir agora, deu para ti, sabe? Né? Tá, é hora de meditar, tá?
é hora de tomar café, sabe? Porque no início foi um pouco difícil, assim, como eu me deslocava muito de carro durante a semana toda para vários lugares diferentes, aquilo estabelecia rotina para mim. E aí eu não tinha mais, né? Então a rotina de estar continuamente sentado aqui na frente dessa tela, né? E resolvendo tudo aqui, deu um moto contínuo, assim, horroroso, né? Porque antes eu tinha os tempos de... Acho que todo mundo sentiu isso, né? Tô no carro, né? Parava, escutava uma musiquinha no carro, quebrava uma situação, ia para Caxias, ia para Bento, eu moro em São Leopoldo, levou para Porto Alegre, né? Tinha as quebras, né? Me deslocava muito, isso criava um tipo de rotina. Então a gente tem que estabelecer rotinas que nos ajudem a qualificar. Achei muito legal, né? A Isabel falou do tricô, né? E eu sempre falo que nos falta muito, falo isso para os estudantes de arquitetura, né? O que falta é essa relação aqui, ó, cabeça, olhos, né? A nossa percepção e as mãos, né? A gente usa muito pouco isso, né? Quer seja numa atividade esportiva que venha juntar isso, né? Ou alguma atividade lúdica, mas a gente tem que botar as mãos e o corpo, né? E principalmente a gente tem que enxergar as nossas mãos fazendo alguma coisa, né? Não só teclando, né? Não só usando ferramentas eletrônicas, né? Porque elas nos colocam num processo de distanciamento, né? Bem difícil. Então a gente tem que criar. Eu sempre falo para os alunos de arquitetura tem que rabiscar, tem que desenhar, né? Tem que fazer maquete, sabe, para sentir, né? Enfim, né? Acho que a gente tem que sim criar mais oportunidades para esse tipo de encontro, assim, né? E tentar chamar, né, os profs que enfim, né, estão sendo absorvidos pela matrix da tecnologia, né? E eu sei que é bem difícil, né? E os nossos alunos também, né? Quando a gente conversa com eles, a gente vê essa situação, né? Que no início haviam mais câmeras abertas, né, gente? Agora o número de câmeras fechadas é quase integral, assim, né? Então a gente tem que pegar e chamar e tal, né? Mas muito bom ter vocês aqui, né? Quero agradecer a Silvânia e a Nilva, né? Que exerceram bem o papel da formação base delas, né? e as colegas todas que estavam participando e compartilhando. Eu estou falando das colegas, mas tem o Anderson aqui também, né? Oi, Anderson. E esse projeto a gente quer... Anderson e o Ricardo. Desculpa, eu não vi também aqui. É o Ricardo, certo. Beleza. Né? A gente quer muito, né, que essa marca, né, de reverberações e reinvenções, né, ele se torne um espaço de conversa para a gente reconhecer, né, todo o conhecimento que está reunido nessa universidade, né, mas numa dimensão de afetos, né, numa dimensão humana, né, que a gente precisa resgatar em muito, né, e nessa pandemia a gente sentiu demais essa necessidade, né. Somos muito cognitivos, por vezes pouco afetivos, e com isso acabamos com as nossas motricidades também, né. Enfim, né? Não vou continuar falando tanto assim, né? Vou ficar quietinho agora. Alguém mais contribuições, né? Que queiram aproveitar a oportunidade aqui. Eu acho que, né? Parabéns a todos. Ok, obrigada. Obrigada pela participação de todos, e o que a gente trouxe aqui foi algumas coisas para a gente conversar, tem muitas outras coisas, né, mas, e partimos desse infográfico, assim, como um norte para a gente poder conduzir o trabalho de hoje. Então, muito obrigada. Gente, muito obrigada, gratidão, né, por estarmos juntos, assim, dividindo coisas que são preocupações que eu tenho certeza comuns, né? Cuidem-se, ainda precisamos muito disso. Ok? Tchau, gente. Até mais, gente. Tchau. Obrigada, Marliva, obrigada, Daniel, pela ajuda. Tá?